Oi! Olha, hoje a gente está aqui num estúdio Inspiração, em Manaus. Eu vim para falar de um assunto muito interessante. Eu acho que histórias de sucesso que geram conceito, que envolve cultura, que dá condição de regionalismo, que, na verdade, veste a camisa do lugar e cria uma identificação com a marca que se constrói. É sobre isso mesmo. Nós vamos falar. Nosso episódio hoje é com um representante da Bemol, loja de departamento fundada aqui em Manaus em 1942 e que tem vários pontos, hoje só em Roraima, tem alguns pontos específicos que a gente vai detalhar melhor para você. E é isso, mesmo nosso episódio hoje é na cidade Manauara. É isso, gente, a gente está por aqui. Então, se você gosta de assuntos assim, já dá um like pra gente. Já dá um like. A empresa tem uma história com a arte, tem atuação no comércio. Foi fundada pelos irmãos Samuel, Israel e Saul Bechimol, né, na época como uma firma de representações, mas é uma história mais ampla. A gente vai falar sobre esses assuntos hoje com Jossan Carvalho, gerente-geral de marketing e trade na Bemol. 3 anos de Bemol. 10 anos de Grupo Simões, Coca-Cola, ele vai contar essa história também pra gente aí, porque ele tem uma história, tem um know-how na área de marketing, né? E também experiências nas áreas de marketing, trade de marketing, ele vai explicar um pouquinho sobre isso pra gente, porque ele também vai falar um pouco do currículo dele, que também é uma experiência, e a gente vai trocar essa experiência com você. Inteligência de mercado, foi professor, assim como a gente gosta de educação, de ensinar, é envolvido com todo esse processo, é esposo da Michele, pai do Joaquim, nasceu no Maranhão, mas mora aqui há 15 anos em Manaus. Olha, se você gosta de assuntos assim, compartilha. Tem alguma história assim que você quer dividir com alguém, que você conhece a história da pessoa, você fala, ai, tá começando, precisa de um up, precisa conhecer histórias que dá esse up na gente, então já compartilha com essa pessoa, com esse empresário, com esse micro, porque as coisas começam de um jeito, tomam um outro propósito, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Ele tá por aqui, eu vou começar brindando com um cafezinho. Você gosta de café? Adoro. Isso é um hábito nosso do Podcast Coffee. Gustavo sempre abre com um cafezinho. E a gente vai brindar hoje aqui, começando de café. Muito feliz de te receber aqui. Né? Agradecer a Ellie daqui do Estúdio Inspiração, aqui em Manaus. E também todos os meninos que fazem essa composição, o Mita e todo mundo que está recebendo a gente por aqui. Muito feliz, né? Porque é um ambiente gostoso, né, José? Sim, sem dúvida. Me conta, 15 anos de Manaus. 15 anos, né? Primeiro, boa tarde a todos, obrigado, né? É um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Eu cheguei em Manaus em 2009, né? Vim para Manaus inicialmente para estudar, né? E cá estou, né? Se passaram 15 anos, desde lá comecei a trabalhar, assim, lembro até hoje, meu primeiro emprego foi de estagiário, né? No Grupo Simões, isso em 2011. Onde eu comecei, de fato, a minha carreira... O Grupo Simões é uma história mais aberta aí com a Coca-Cola. É amplo, né? Também. Grupo Simões era o antigo engarrafador da Coca-Cola aqui na região norte, né? Hoje é o Grupo Solar, é outro grupo. Mas é um grupo também com mais de 80 anos de história, atuava em segmento de bebidas, mas atua em segmento de veículos, porto, tem um porto lá em Taquatiara, enfim, e outros negócios também. E foi onde eu iniciei e comecei a me apaixonar pela área de marketing, né? Geralmente, quando você inicia um estágio, você ainda está naquela fase inicial de você que caminho eu vou seguir em termos de carreira, né? Você ainda está se descobrindo. E foi aí que eu comecei, de fato, a atuar dentro da área de marketing, gostei, né? Vi que o marketing é amplo, então, dentro até do meu currículo, tem muitas áreas dentro do marketing, que eu acho que talvez até muitas pessoas desconhecem, inteligência de mercado, trade, vou falar um pouco mais disso. Mas até para quem, de repente, jovem que está assistindo o podcast e tem dúvida do que eu faço no marketing, tem muita oportunidade. É um tema cada vez mais atual, né? Qual a empresa hoje em dia que não precisa de marketing para vender mais, para se relacionar com os clientes, etc. E eu estou te perguntando isso porque você lidar diretamente... Eu observei e fui estudar um pouquinho da história da Bemol, eu percebi que ela... Porque eu já tinha ideia do que ela era em Roraima, né? Por vivenciar isso, por estar no comércio, por perceber, por conversar com pessoas. Mas eu percebi que esse conceito é um conceito adotado em todos os estados que vocês estão presentes, né? Sim.
A Bemol, inicialmente, vou contar um pouco da história até chegar em Roraima. Ela foi, Sim. como você falou, ela foi fundada em 1942, né? Nasceu aqui em Manaus. Hoje a gente tem 37 lojas físicas, lojas de departamento e 45 farmácias. Então a gente tem até mais Ela farmácias, começou né? como farmácia, né? Não, ela começou como loja de departamento. Ela era uma lojinha de departamento. Vendendo linha branca, celular, etc., linha marrom. O negócio de farma ele é mais recente, ele iniciou em 2016, né? A nossa primeira loja que foi na Torquato. Mas, assim, se você for comparar, por exemplo, um negócio que nasceu lá atrás, departamento, e hoje tem mais farmácias em termos de quantidade do que loja de departamento, é porque o negócio de farma é muito promissor. Então, a gente tem 45 lojas de farma, 37 lojas físicas de departamento. Atua também em frente de financeira, né? Que a gente estava falando até nos bastidores aqui. Hoje a gente faz empréstimo, tanto com empréstimo pessoal com garantia de imóvel. Mas o cerne de tudo da Bemol, de se relacionar com o cliente, é a confiança, é a fidelidade. Então, tudo que a gente faz, seja vender um produto com qualidade, uma entrega, um pós-venda também com qualidade, pensando nessa confiança, nessa fidelidade. Porque a gente entende que a gente precisa ter laços profundos com nossos clientes. Eu não quero um cliente que vá só na loja comprar uma geladeira, eu não vejo ele nunca mais. Né? Então, eu gostaria de que a Marleide fosse na Bemol, ela comprasse a geladeira, né? Mas também, quando você precisasse comprar um remédio, você pensasse na Bemol. Se você está precisando de um empréstimo, seja por condições financeiras ou até mesmo abrir um negócio, olha, eu quero investir para abrir um negócio, a Bemol também oferece empréstimo, tanto pessoal quanto com garantia de imóvel. Então, a gente chama de ecossistema. Esse ecossistema de estar presente na vida do cliente é o que Gerou faz... uma relação com esses Exatamente, clientes, né? gera uma relação. Aí você vê várias situações e histórias. Pessoas que começaram comprando a geladeira, mas que por algum outro motivo precisaram desse valor para outras situações. Eu já vi na fila até pessoas com... não, eu estou pagando um financiamento que foi a entrada do meu transporte e eu peguei um financiamento com a Bemol. Enfim, são N histórias. Temos. E a gente tem também um modelo de política de crédito um pouco diferente até do que os grandes bancos, etc., fazem. A gente vê muitas histórias de pessoas que não têm condições ou não conseguem crédito em grandes bancos e conseguem crédito na Bemol. Porque a Bemol tem um modelo diferenciado de concessão de crédito. Acho que isso é uma relação de confiança. Eu te empresto dinheiro, né, para você comprar sua geladeira, para você comprar seu celular, ou fazer um empréstimo. E eu vou confiar que você vai me devolver aquele dinheiro, né, com um determinado período de tempo. E isso acontece. A nossa inadimplência é relativamente baixa. Mas, de novo, porque a confiança está em primeiro lugar. Então, as pessoas elas se tornam fiéis porque só a Bemol concedeu, em muitos casos, aquele crédito. E muitas vezes, na hora de priorizar um pagamento, ela acaba priorizando a Bemol também, por entender essa relação mútua de confiança. Olha, eu estava andando no shopping, dei uma olhadinha, né, nas lojas, assim. Gente, e é isso, né? Vem ali bem na entrada, você pode fazer o seu crediário, vai dando orientação de como fazer o seu crediário, mas também dá orientação de como você fazer o seu financiamento. Vocês adotaram isso e a gente vê que várias pessoas param, né? Aí eu peguei até umas imagens, eu não sei se o Mida tem aí disponível para abrir aí para todo mundo. Olha, mais ou menos isso. Né? Isso aí foi uma das lojas. Essa é a Bemol Manauara, né? Vocês têm vários pontos aqui também em Manaus, né? Aqui em Manaus a gente tem 14 lojas, a gente está presente em quase todos os shoppings. Acho que só um shopping na cidade que a gente não está presente com departamento, mas está lá com farma. A gente tem uma densidade muito boa aqui na cidade. E essa aceitação, né? Você vê, hoje vocês chamam de Amazônia Ocidental, onde ela está presente. Sim, né? Sim. A gente divide a Amazônia em duas partes, oriental e ocidental. Ocidental, que são os 4 estados, né? Amazonas, Rondônia, Roraima e Acre, é onde a gente atua. Então a gente tem, obviamente a maior parte das nossas lojas é no Amazonas, que é onde a Bemol nasceu, onde é a sede. Mas a gente já tem 5 lojas em Roraima, sendo 4 em Boa Vista e uma em Roranópolis. Tem também 5 lojas em Rondônia, 3 na capital, uma em Ariquemes, uma de Paraná, e 2 no Acre, sendo uma em Rio Branco e a outra em Cruzeiro do Sul. Essa sede administrativa de organização e formatação de marketing é aqui em Manaus? É aqui em Manaus. A gente tem uma loja lá no centro chamada Bemol Matriz. Em cima da Bemol Matriz fica o escritório, onde fica todo o quadro de gerentes, diretores, etc. Você organiza e fica a par de tudo que acontece em todas? Sim. Por exemplo... Hoje são quantas lojas? São 37 lojas de departamento, 45 lojas de farmácia,
Sem contar o online. Se a gente considerar o online loja, tanto online de farma quanto de varejo, na verdade aí são 84 lojas. Olha, eu vou num assunto e outro, até para facilitar, né, a nossa compreensão. Você trabalhar com trade de marketing é você pensar o tempo todo em criatividade, em inovação, em formatos para poder atrair o cliente. E é esse o ofício hoje, um pouquinho do que você faz com essas lojas. Sim. Muda de mercado para mercado. Tipo assim, Roraima eu tenho uma realidade, aqui em Manaus. Aliás, Boa Vista eu tenho uma realidade, aqui em Manaus eu tenho outra, em Rondônia eu tenho outra. Como que funciona isso? Muda. Acho que o nosso país ele é muito diversificado, né? Culturalmente até. Então, por exemplo, aqui em Manaus, você fala de bemol, por exemplo, todo mundo conhece a bemol praticamente, né? Tem até alguns memes assim, Ontem eu né? conversando com uma pessoa, e um amigo meu, ele falou assim mesmo, não, mas bemol tem em todo lugar. E assim, tem umas brincadeiras aqui em Manaus, assim, quem não tem cartão bemol? Todo mundo tem em Manaus. Todo mundo tem cartão bemol. Mas, por exemplo, quando você vai para Rondônia, por exemplo, daqui a pouco eu chego em Roraima, você vai em Rondônia, é outra realidade. Rondônia, por exemplo, é um estado que tem muita descendência sulista, do sul, então... O próprio de Paraná, por exemplo, recebe o nome de Paraná. Então é outra cultura. A gente tem competidores de lá que são do sul, que tem muito mais certo que a bemol. Então é outra linguagem. Lá a minha linguagem não é tanto de liderança como tu é aqui no Amazonas. Então tem que falar um pouco mais de atributos, de serviços, do que a bemol oferece do leque de opções. Quando eu vou para Roraima, por exemplo, se aproxima mais um pouco do Amazonas. Eu acho que, até pela proximidade geográfica, quando você fala de bemol, por exemplo, em Roraima, as pessoas entendem um pouco mais. Elas conhecem a bemol, já tem um certo recall de marca, digamos assim, de você saber pelo menos quem é a bemol. Mas a gente acredita que ainda tem muito mercado para crescer em Roraima. Já tem, por exemplo, projetos para esse ano de expansão de loja. Não posso falar ainda, mas isso já está no roadmap para expandir. A gente já vem namorando um certo crescimento ali em Roraima de algumas regiões, por exemplo, que a gente já sabe que a concorrência está, que são mercados promissores, a gente geograficamente não está presente. Então, dentro, digamos assim, do nosso mapa estratégico de geografia, Roraima é uma praça bem interessante. Não só para a gente expandir loja, mas crescer marketing, comunicação, estar mais presente em alguns eventos locais, que eu acho que também é uma forma... Eu acho que isso aproxima, né? Isso Sim. aproxima. Quando você cria uma identidade visual também com aquelas localidades, assim como... Vocês fizeram isso muito bem aqui com Manaus e com a região, mas assim, você afunilar também essa pegada com os locais, com os estados, com a linguagem, isso também eu acho Perfeito. Acho que eventos é um bom exemplo de você entrar, por exemplo, aqui em Manaus. Aqui no Amazonas é muito famoso o Festival de Parintins. Quando você vai, por exemplo, para Rondônia, é mais sertanejo. Quando você vai para Roraima também ali tem Boa Vista Junina, Arraial, é uma coisa assim. Expofé, Expofé, é uma coisa bem agro, né? Exato. Bem com essa força. E até em clima, por exemplo. Boa Vista estava sofrendo com seca, né? Acho que ainda está sofrendo. Sim. Você chega aqui em Manaus, está chovendo. Agora mesmo está chovendo. Muito, né? Teve uma estiagem muito grande lá esses dias e a gente está aí com o Rio completamente, né, com uma outra realidade. Exato. Então imagina, vou fazer uma campanha, por exemplo, de ar-condicionado. Para lá pode ser que funcione, ventilação. Para cá, para Manaus... Já deu uma esfriada. Então eu tenho que falar de outro produto, por exemplo. Sim. Então, esse regionalismo / particularidade de cada estado, acho que é um dos grandes desafios de comunicação do marketing. Sim. E eu acho que o regionalismo também, falar dos nossos povos originários, das realidades e como isso vai mudando nessa Amazônia toda, nessa extensão. E eu acho muito interessante porque aqui vocês têm um espaço cultural, né? A Bemol tem um espaço cultural que é a homenagem ao seu Samuel Benchimol, né? Sim. Fala um pouquinho disso, porque eu acho isso tão conceitual, eu acho que gera uma identidade tão marcante para as empresas que têm uma história no local e, de repente, ampliam, né, sua formatação, o respeito. Ele sempre acreditou muito, né, nas potencialidades regionais, né? Sim. A família, acho que Benchimol é uma grande entusiasta, apaixonada pela Amazônia, né? Acho que você pega desde o fundador, o seu Samuel, até a segunda e terceira geração, a gente está na terceira geração agora, que é o Denis, todos defendem a causa amazônica, todos são envolvidos em algum grau de desenvolvimento regional. O Denis, por exemplo, pessoa física, né, é um dos maiores investidores anjos de startups aqui da região. Seja startup, vou dar um exemplo, tem uma startup de navegação que tem modernizado a forma de comprar passagens para o interior da Amazônia, né, que a maior parte é barcos. Ele atua como um dos investidores dessa startup. A Bemol
atua também na Amazônia com crédito de carbono, reflorestamento. Então, tem várias frentes, né? Tanto ambientais quanto sociais, de ESG, que a família atua muito forte. Você comentou que hoje são referências, inclusive, né? É o Denis que é uma referência hoje de fala e de comentar sobre isso, porque eu acho que não adianta você crescer se você não tem esse olhar para o coletivo. E eu acho que essa é uma das formatações desse grupo, né? De pensar como um todo, pensar no coletivo e dar essa resposta social. O espaço cultural funciona onde? Funciona lá no Povos da Amazônia, que fica localizado no Distrito Industrial. Que é uma área mesmo de indústrias aqui. Sim, aberto sim. a visitações. Sim. Tem lá um polo, né, como se fosse um ginásio assim, cultural, que você consegue visitar. Que é um memorial, no caso. Exato, exatamente. Poxa. E aí no memorial tem todo digamos assim, uma linha do tempo, desde a chegada da família na região norte, que passou parte pelo Pará, parte por Porto Velho, Rondônia, até chegar em Manaus na época da borracha. Então, tudo que eles desbravaram ali na década de 40, até chegar em Manaus, até fundar a Bemol, né? Outros negócios que eles fundaram, isso tudo tá lá nas paredes contadas, né, na história da família. Você é professor também. Também dá aula também. E os insights criativos às vezes vêm de dentro de algumas situações, assim, porque é sempre uma troca muito interessante, né? Sem dúvida, assim, eu sou professor, eu acabei não te contando, eu empreendo também, e acaba que, assim, tudo que você aprende na Bemol e outras empresas, você tira insights, tira as ideias para você trazer tanto para o ambiente de sala de aula, quanto para a sua vida empresarial, né? Imagina uma empresa do tamanho da Bemol de 82 anos, o que tem estruturado já de processos, de governança, enfim, coisas que muitas vezes, quando a gente está iniciando numa vida, por exemplo, de empreendedor, a gente tem que criar do zero a sua própria empresa, e tendo essa referência, esse know-how, isso ajuda muito, sem dúvida, nessa construção de valores, etc. Olha, eu perguntei isso porque na sala de aula, na conversa, às vezes numa interação, vem insights muito criativos. E eu acho que todo empreendedor, né, que tem essa visão de saber olhar para o lado, conversar, eu acho a coisa mais interessante quando eu viajo e vejo pessoas que inventam situações novas. E eu falo, mas como é que você faz isso? E às vezes é na praia, e às vezes... Porque é nessas conversas que você... É ali que às vezes está um pulo do gato, que você tem o seu empreendimento que já acontece há algum tempo. Você tem que ter esse olhar aberto, né, para o que acontece, né? Às vezes as coisas estão acontecendo ali e você não está tendo essa noção do quanto as coisas são rápidas e mudam muito rápido, principalmente tecnologia. A gente vem de uma área muito criativa, que é a área de comunicação, e é tudo muito rápido. Não, assim, acho que o hype do momento é IA, né? Muito se fala de IA, IA em todas as áreas. Você, IA no RH, IA no marketing, IA em logística. Então, esses movimentos de evolução, né, de tendências que muitas vezes iniciam nos Estados Unidos, na China, já chegaram no Brasil. Hoje mesmo, mais cedo, o CEO compartilhou com a gente um artigo, né, do Silvio Meira, uma referência lá em Recife dessa área, onde ele fala que, assim, a IA, ele fala que daqui a 800 dias o futuro vai chegar, mas muito num tom assim, até de apocalipse, dizendo, olha, quem não se preparar para isso, em termos de empresa e estrutura, vai ficar para trás. E fica, né? Fica, realmente. Por exemplo, quem nunca ouviu falar do ChatGPT? Né? É uma ferramenta que hoje, eu tô com dúvida se essa frase, por exemplo, tem uma crase, muitas vezes. Você coloca lá no ChatGPT e fala, olha, essa frase com crase ou sem crase? Ele fala, sem crase. É uma resposta instantânea. Gente, mudou muita coisa, né? Tudo que antes levava um tempo, né? Eu lembro, numa determinada situação, uma pessoa, sinopse de livros, os livros online, a gente tem realidades que mudaram. Ou você se adapta, ou você passa a entender que não é que acabe, mas o formato vai mudando e você tem que se adequar a esse novo formato. Perfeito. A linguagem da venda, ela muda assim meio que diariamente. Perfeito. Né? E eu acho que assim, trazendo para o lado do marketing, as pessoas estão cada vez mais impacientes e seletivas. Por exemplo, a gente fala muito lá no escritório, nossos brainstorms, que chega de spam. O que é spam? É mandar a mesma coisa para todo mundo. Sim. Assim, olha, sei lá, a Bemol tem 3 milhões de clientes, eu vou mandar um e-mail de geladeira para todo mundo. Mas quem disse que você quer comprar uma geladeira? Em que momento eu minimamente olhei a base de dados, né, trouxe alguma inteligência para o processo e olha, a Marleide, na verdade... Está precisando de geladeira. Está precisando de geladeira. Ok, acho que seria legal mandar uma oferta para ela. Mas o João comprou uma geladeira ontem.
Para que eu vou mandar para ele? Para que eu vou mandar? E aí vai virar spam. O que é spam? É conteúdo não útil. Ele vai ler e vai dizer assim, vai excluir. Ou muitas vezes vai até dar um descadastramento, que a gente chama de opt-out. Ele vai sair, falar assim, não quero mais receber comunicação da Bemol. Porque é spam, né? Então, cada vez mais, até dentro do marketing, a gente tem que ser personalizado. Tem que falar one-to-one com cada cliente, né? Mas isso precisa de IA, de dados, de um pouco mais de inteligência no processo. Acho que você falou muito bem, essas evoluções, elas são naturais, né? Mas quem não, enfim, quem minimamente não entender esse processo, né, de personalização, talvez fique para trás. Olha só essa dica aí, gente, porque é isso, às vezes tem ali um empreendimento, tem empresas que às vezes insistentemente te manda lançamentos e promoções das coisas da qual você nunca nem consumiu, né? Eu acho que isso tem que ser pensado. Quando eu falo que os nossos conteúdos e episódios são educativos, é justamente por isso, porque você pega uma experiência dessa de um grupo que tem aí 32 lojas? 37 lojas. 37 lojas e que seleciona como trabalhar marketing por estado, porque tem que ser assim na nossa realidade de clima, ambiente, comércio, cultura, linguagem, enfim. Seleciona e fala para tal grupo, para tal pessoa, usar da inteligência artificial a favor é algo criativo. Né? Ter os cadastros ali em dias também é algo... Sim. Né? Não é, isso é algo que tem que ocorrer sempre, né? Sim. E eu vejo que é uma preocupação de vocês ali. Por exemplo, eu já trabalhei na indústria, 10 anos na Coca-Cola e agora eu estou 3 anos no varejo. E aí, fazendo um pouco de comparação entre os dois lados da moeda, a indústria, ela conhece muito a estratégia do produto, sei lá, vou lançar uma Coca-Cola, por exemplo, eu trabalhei lá. Então, você sabe, essa Coca-Cola eu tenho que... o público-alvo é feminino, 30 a 45, tem toda essa estratégia. Mas quem vende de fato é o varejo. O varejo é que tem o CPF do cliente. Ele sabe para quem ele vendeu. A Coca-Cola não sabe para quem, sei lá, o PDV do seu João está vendendo. Então, a grande riqueza por trás disso tudo é dados. É você, quando, assim, tem uma frase que fala que dados é o novo petróleo, né? Quando você tem o dado do cliente, essa é a informação mais valiosa possível que uma empresa pode ter. Mas o que você faz a partir disso? Acho que essa é a pergunta-chave, né? Ok, eu tenho, sei lá, o CPF da Marlede, eu sei onde ela mora, eu sei a idade, eu sei o gênero, eu sei o que ela gosta de comprar na Bemol, mas o que eu faço a partir disso? Né? Então, a grande fortaleza hoje do varejo, e para quem tem, por exemplo, compras registradas, para quem registra o cliente no ato da compra, Sim. é o dado e você trabalhar um bom relacionamento por trás, que a gente chama de CRM, um bom relacionamento com o cliente através dos dados dele, seja telefone, seja e-mail. E a gente... a ideia de trazer essas informações é para você perceber o quanto você pode pegar de gancho para o seu pequeno, para o seu grande, para o seu médio. De repente você tem uma amplitude pessoal que trabalha muito. Eu escuto muito isso quando sou convidada para dar assessoria ou consultoria para o pessoal que trabalha na área de construção civil ou alguma coisa assim, que quer falar, que é como vai se posicionar diante de determinadas situações. É justamente isso. É você perceber que tipo de cliente, como que está o seu negócio e como que você vai direcionar isso. Porque você pulverizar informações sem ter uma noção, por isso que está aí, ele deixou muito claro isso, daí, e é extremamente educativo. Dados. Você tem dados precisos, se você trabalha com uma condição de informação adequada para você saber chegar num fim ali, em quem vai receber, ou seja, quem realmente vai lá comprar e vai virar moeda ali para dentro do empreendimento, é aí que está o pulo do gato. E eu acho que outro ponto importante, além de você ter o dado, é também você gerar recorrência. Tá? Não adianta nada, como eu falei. Assim, eu não quero que a Marlede vá só na Bemol comprar uma geladeira ou um celular de 3 em 3 anos ou 4 em 4 anos. Como que eu faço para ver a Marlede pelo menos 3 vezes por ano dentro da minha loja? Você tem que... Acho que parte passa por produto, talvez aumentar o portfólio de produto, que foi o que a Bemol fez durante essa estratégia. Até 2015, a Bemol era só uma loja... E ela consegue isso muito com a farmácia também. Exato. Né? A farmácia cria vínculos ali. A farmácia, vou falar um pouco de farmácia. A farmácia foi um experimento, nasceu como experimento. Falei assim, olha, vamos abrir uma farma numa loja e entender assim, se isso aumenta a recorrência. Inicialmente não era nem tanta lucratividade. Tanto é que o negócio de farma em si... Caiu a internet e a transmissão parou. Nossa. Eu vou continuar, tá? Tá. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Ela caiu, foi?
Pode continuar. A gente corta e cola. A gente já vai fechar também. Volta. Uhum. Assim, só para ressaltar, porque o vínculo é importante, né? Exatamente. Então, por exemplo, como que a Bemol trabalhou e trabalha a recorrência ao longo dos anos, né? Até 2015 era só uma loja de departamento, vendia geladeira, celular, etc. 16 em diante, a Farma nasceu como um experimento para gerar recorrência. Inicialmente não era nem tanto pensando em lucro, etc. Hoje já tem 45 farmas, então sinal que deu certo. Aqui em Manaus, por exemplo, a Bemol em 3 lojas tem mercado. Você pode comprar na mesma estrutura de loja uma geladeira, um remédio e 1 quilo de arroz. Olha Parece isso. uma estratégia meio maluca, né? Mas pensa o marketing falar de tudo isso, mas tudo é pensando em recorrência. Como que eu fidelizo meu cliente, tenho o meu cliente dentro da loja pelo menos uma vez por mês, gerando estratégia. E você fala assim, de alta eu vou lá recorrência. na Bemol porque eu já vou fazer isso, vou fazer aquilo e vou, enfim, né? Então, às vezes você vai pagar uma parcela e volta com algum produto. E eu lembro que teve uma época que podia pagar carnês lá de outras situações, né, bancários. Mudou também, né, esse formato, não? Pode, assim, por exemplo, hoje vou falar um pouco da estrutura financeira, né? A gente tem a loteria. A loteria também nasceu lá atrás, acabei não falando, com estratégia de recorrência. Gente, a palavra hoje é estratégia de recorrência. É isso, é pensar em todas as formas que você pode ali segurar o seu cliente dentro do seu estabelecimento. O cliente, o mais valioso é você fazer o cliente entrar. Assim, muita gente faz marketing para chamar cliente. Ok. Uma vez que o cliente entrou dentro da porta, né, do seu estabelecimento, eu acho que isso é muito valioso. Como que, com um bom atendimento, com um bom portfólio, com um bom marketing, eu fidelizo esse cliente? Eu faço com que ele volte de novo. Né? Eu não quero um cliente para comprar só uma vez, senão é um marketing muito caro. Toda hora você vai ter que estar tentando puxar cliente para sua base. É muito mais barato você fidelizar do que você atrair novos clientes. Então, acho que a recorrência / fidelidade deveria ser o cerne de cada varejista. Acho que é o recado de hoje. Eu tive uma experiência muito positiva com a Bemol, né? O podcast Coffee Pub, que é essa cafeteria que ocorre em Roraima, que é um café e é um canal de YouTube, em que a gente também vai para outros pontos, conversa com empresários, conversa sobre todos os assuntos, você que está acostumado, que nos acompanha, conversa sobre política, cultura, esporte, educação, mas que, acima de tudo, sempre vem com essa mensagem, né, do quanto a gente pode fazer diferença nas realidades. E, num determinado momento, a minha memória boa com a Bemol foi, a gente tinha os discos de vinil, a gente tinha uma situação dos discos, mas a vitrola já não estava mais funcionando. Todo mundo sabe que a cafeteria é uma homenagem aos meus pais, né? E eu, Gustavo, e aí, mãe, como é que a gente vai fazer? E eu entrei na Bemol para fazer outra coisa. Cheguei lá e falei assim, nossa, tem vitrolas. Mas não tinha uma vitrola com um desenho antigo ali na venda direta. Não tinha uma vitrola ali na loja, no mostruário. E aí eu conversando com a pessoa, ela, não, mas a gente pode mandar buscar uma assim, assado, tem as retrôs e tal. E aí você vai vendo o quanto é importante essa interação com o cliente. Eu desenhei um modelo, que hoje a vitrola do café, que todo mundo chega lá e fala assim, nossa, mas poxa, uma vitrola antiga tão novinha. Era um desenho retrô que vocês tinham num material online, que depois eu vi que essa vitrola acabou ficando lá. Também eles pediram uma quantidade que acabou ficando disponível lá no mostruário, também aberto para todo mundo. Mas isso é uma relação com o cliente. É o comprometimento do vendedor de gerar ali uma possibilidade. Não, vamos pesquisar, a gente vai achar meios. Eu acho que manter o cliente e criar uma fidelidade é um conceito muito interessante. E aí não só isso, você abrir, como você começou falando, linha de financiamento, você dá essa condição, você ser farmácia, em alguns pontos ser supermercado, acho que vai chegar mercado lá em Roraima também. Esse olhinho aí. Vou te contar um ponto, talvez muita gente não sabe. Já teve. Tem uma loja lá em Ataíde, já teve um mercado. Foi um experimento também. Acabou não dando muito certo, talvez não fosse aquele momento para ter. O que você acaba encontrando hoje nas lojas são cestas básicas, isso acontece. Desde a pandemia a gente introduziu
cesta básica e é um negócio que vende bem, mas mercado físico mesmo, até porque tinha uma questão logística, o produto ia de Manaus, enfim, acaba que a gente não tinha um centro de distribuição de mercado próprio lá, e isso dificultou um pouco a operação. Mas já testamos, quem sabe no futuro. Acho que farma, diferente de mercado, farma sim é um negócio que tende a ter mais. A gente já tem lojas dentro, né, farmas dentro das lojas. Tem uma lá, acho que é Eduardo Gomes também, que é uma loja só de farma. E tem mercado para crescer mais farma lá. Jossan Carvalho, gerente geral de marketing, trade na Bemol. 3 anos de Bemol. Espero que venham muitos e muitos mais aí, anos de Bemol. E 15 anos em Manaus. Conhece bem esse comércio, sabe bem dessa realidade aqui. E tem, eu acho que, aprendido cada vez mais com todo o norte, né? Sem dúvida. Eu diria o seguinte, o varejo ele é apaixonante, principalmente para quem é workaholic, assim. Para quem é viciado em trabalho. Gosta de trabalhar. Eu que diga. Porque o varejo ele não fecha, né? Então, não assim, fecha. Principalmente para quem tem loja online, por exemplo, é o que a gente chama de 24/7. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. É pensar o tempo todo. Exato. Então, assim, toda hora é gente comprando, toda hora é BO aparecendo, toda hora é alguma causa para resolver. Eu acho que o principal é gostar de se relacionar e entender que é um aprendizado naquele processo ali, né? Sim. Eu queria ouvir essa sua mensagem aí de... Né, o que me leva a isso e o que me segura nisso? Olha, como eu falei no início, né? O marketing, quanto mais você vai entrando, entendendo os objetivos, entendendo o DNA do marketing, você vai se apaixonando, né? Muita gente associa marketing à propaganda, só propaganda e publicidade, e não é. É estratégia, tanta coisa. Marketing é extremamente estratégico. Marketing se divide em... A gente chama, sempre quando a gente faz uma campanha, a gente chama do 360 do marketing, né? Sim. Eu tenho que saber conversar com o cara que está lá na zona rural, que muitas vezes só ouve rádio, como o jovem de 18 anos, que muitas vezes só está no TikTok ou está no Instagram, como, digamos assim, a geração ali, milênio/Y, que muitas vezes está no Facebook ou está na televisão. Então, são diferentes canais, Sim, diferentes ocasiões, diferentes formas de linguagem e diferentes formas de abordagens. Acho que você entendendo essa riqueza de informações, né, e tendo o leque de opções para trabalhar, você se diverte trabalhando, né, e você aprende. Eu acho que assim, a Bemol, por exemplo, tem uma cultura que a gente chama muito de cultura de experimentar, de forma controlada. Então, assim, experimentos dão certos, experimentos dão errados. E não tem problema em experimentar errado. A gente tem muito claro isso. Nem tudo que você vai fazer, você vai acertar. Quem dera se você acertasse tudo que você fizesse. Mas aquilo que você acertar, você deveria potencializar. E aquilo que você errou de forma controlada, você deveria muitas vezes corrigir ou desistir. A Bemol, ela tem muito essa cultura. O importante é ter a noção e enxergar o que está acertando, né? Eu acho que o diferencial é que você pode fazer pelo seu empreendimento, enxergar erros, ver meios para os acertos. A gente sabe que você é empreendedor, conversei isso no episódio anterior, né, com o Gabriel lá do Monte Roraima, mas que sai de dentro ou seja, de uma empresa nos Estados Unidos, vai para Roraima, investe em café, que está dentro de uma comunidade com povos originários e que reinventa uma cena, coloca esse café no comércio e aí, de repente, tem uma demanda muito grande pelo café e ele tem que dar potencialidade para esses povos poder não parar a produção e até por uma questão cultural, você sabe, às vezes por uma situação ou outra tem mudanças aí. Mas o fato é que ser empreendedor e pensar em tudo isso. A gente sempre traz essas informações porque entende a importância disso. Eu queria muito te agradecer seja esse empenho de ter vindo aqui. Eu sei do Corre, que vocês estão aí com uma ação bem grande por esses dias, né? Amanhã a gente tem uma grande convenção anual com nossos parceiros, né? Mais de 700 pessoas. Mas como eu te falei, assim, Roraima pra gente, eu não vou falar só de Boa Vista, Roraima pra gente é uma praça muito querida, muito estratégica. Eu gostaria muito que cada roraimense, enfim, pelo menos ouvisse falar de Bemol. Assim, olha, Bemol, eu sei o que é Bemol. Eu sei que mas sabem, né? Sabem. Então, ela chegou com muito conceito e força no nosso estado. Acho que o podcast é um canal que pode nos ajudar nisso. Como eu te falei, eu vou estar lá mês que vem também, né? Já está convidado de novo. Obrigado. Então, assim, um dos objetivos... falar dessas ações e desses objetivos do mês que vem lá. Um dos objetivos da visita é entender como que a gente pode estreitar um pouco mais a nossa comunicação de forma regional, de repente fechar eventos, fechar coisas, né, algumas parcerias locais. Sim. E até entender se a nossa comunicação está adequada. Como eu falei, a gente hoje tem muita opção
de momentos, de ocasiões da vida do nosso cliente, que não é Sim. só uma compra de geladeira, um remédio, um empréstimo. Será que o nosso cliente sabe? Às vezes ele sabe da geladeira, mas muitas vezes pode ser que não esteja sabendo que a Bemol tem também empréstimo. Então, a gente vai lá para a praça entender a realidade e voltar com o dever de casa. Obrigada mesmo. Queria agradecer ao grupo por ter te liberado também, porque eu sei que há um corre e você é extremamente necessário nesse processo de recepção de todo esse grupo que está vindo aí. E já queria colocar disponível mesmo para quando estiver em Roraima ir lá com a gente, conversar, tomar um cafezinho sofisticado aí do Luiz Gustavo, um abraço especial para esse dedicado. Queria agradecer todo mundo aqui, também do Estúdio Inspiração, que recebeu a gente assim de pronto. É um estúdio muito bom, com muita capacidade para a realização de episódios e podcasts aqui em Manaus, com uma estrutura técnica muito boa. Então, queria agradecer a Elida e toda a equipe dela, que nos recebeu aqui tão bem. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço e deixo o convite, assim, seja em Manaus, seja em Boa Vista, visite a Bemol, né? Enfim, não deixe de sair na Bemol, né? Que seja com uma balinha, né? Tem a nossa famosa balinha da Bemol, com a de pirona, com o anador. Você não comprei nada, mas pega a balinha lá no caixa, sai com a balinha da Bemol. Né? Eu tenho cartão Bemol, eu faço questão sempre de visitar. Até o próximo episódio.